Lula deu entrevista na CNN pro William Vac, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu preciso mostrar para vocês algo maravilhoso, do qual eu me orgulho muito. Isso só é possível porque eu tenho o apoio de vocês. Galera, antes de falar sobre essas coisas que estão aqui em cima da mesa, recados rápidos. Sexta-feira estarei em Santos com o Kim Kataguiri e o Cristiano Beraldo. Faremos uma mega aula em Santos. Então, se você é do litoral, vá para o evento em Santos. Na descrição aqui do vídeo tem um link para você se inscrever, beleza? Então, conto com vocês lá na sexta-feira. E domingo, faremos um adesivaço na Praça Charles Miller. Então, passe lá com o seu carro pra gente adesivar o seu carro, te entregar material, estaremos lá e eu conto muito com a presença de vocês nessa reta final pra gente divulgar o 44999 e continuar enfrentando o sistema e questionando tudo, beleza? Bom, vamos lá, mas o que são esses papéis aqui na minha mesa? Esses papéis, eles me dão a motivação de continuar esse trabalho que a gente tá fazendo. E agora eu posso pedir música no Fantástico, pois já recebi 3 representações eleitorais de tudo o que há de pior na política. Esses são os meus adversários. Olha só, vamos começar aqui, ó. Primeira representação que eu recebi, a representação de Gildevânio Wilson dos Santos Diniz, conhecido como Cadela Desgraça. Ele mesmo me representou aqui o Nando Moura e Renato Batista. Por quê? Porque eu dei um retweet no Nando Moura dizendo que o Cadela Desgraça estava utilizando fundão eleitoral. Ele resolveu me representar, pedir direito de resposta. Eu muito me orgulho de ser representado por gente como Gil Diniz. Continuando aqui, galerinha, olha só. Esse outro aqui, de novo, Gil Diniz, Gildevânio Wilson, ele mesmo. Cadela Desgraça aqui me representou por causa de um tweet que eu fiz sobre o que ele fez na Paulista, né? Um segurança ali que tava com ele, um policial, resolveu ali ameaçar sacar arma no meio da Avenida Paulista contra o Cristiano Beraldo, que botou ele no lugarzinho dele. E eu já dei parabéns pro Cristiano Beraldo, porque é isso que tem que fazer com gente como o Gil Diniz. E é bom ele já ir se acostumando, porque a partir de 2023, ele será colocado no lugarzinho dele dentro do plenário da Assembleia do Estado de São Paulo, beleza? Segunda representação, 2 do Gil Diniz. E olha só a mais nova representação. Essa aqui, ó, veio do Lula. O Lula foi representado aqui, ó, Federação Brasil da Esperança. O advogado Cristiano Zanin me representou mais um monte de gente aí por um vídeo que eu fiz rebatendo o que o Lula disse no Jornal Nacional, quando ele falou: o agro é fascista e direitista. Ele disse isso em plena Rede Globo de televisão na sua entrevista para o Jornal Nacional. Eu rebati isso. O nosso vídeo lá no TikTok bateu 3 milhões de visualizações, 500 mil no Instagram, mais o Kawaii, um monte aqui no Shorts também, enfim. Foi um vídeo que rodou bastante, onde a gente diz o básico: Lula, respeita quem produz enquanto você só roubava. O recado tá dado. Pode vir com representação aqui. Eu vou enquadrar essas 3, colocar no meu escritório, 3 representações, botar no quadro, 2 do Cadela Desgraça e uma do Lula. Isso mostra muito bem a quem a gente tá incomodando. O bolsopetismo tá muito incomodado com a nossa candidatura e eu fico extremamente feliz de receber essas representações. Bom, vamos falar sobre Lula na entrevista que ele deu pra CNN, pro William Vac. Antes de começar a falar as mentiras que foram ditas pelo Lula, resta aqui a gente dar parabéns pela atuação do William Vac nessa entrevista com o Lula. Se o Lula ali tava esperando outro tipo de William, né, como o Bonner da Globo, ele encontrou algo totalmente diferente. O William Vac fez as perguntas que deveriam ser feitas, foi incisivo, soube desmentir algumas mentiras contadas pelo Lula ali na hora, foi duro, foi incisivo, então mostrou ali como que tem que ser uma postura de um jornalista ao entrevistar um sujeito como o Lula e não ficar adulando o Lula, como faz a maioria dos jornalistas. Vamos lá, as mentiras ditas pelo Lula. Em determinado momento da entrevista, o Lula diz: só existe um jeito de você não ser investigado, se você não cometer ilícitos. Vamos lá, assim, eu acho que assim, ele fez uma confusão muito grande aí, né, porque você pode não cometer ilícitos e ser investigado, por isso que existe justiça, e assim você é considerado inocente, você é absolvido, o seu caso é arquivado, ou coisas do tipo. Mas o que o Lula disse aqui é exatamente o oposto, né, ainda mais pra ele que é um sujeito que ainda responde a 8 processos, e ele gosta muito de dizer nessas entrevistas, e tá dizendo no horário eleitoral na televisão, de que ele foi absolvido de tudo, de que ele não deve
mais nada à justiça, de que ele foi absolvido, vejam só, pela ONU. Sabem o que isso significa? É claro que o Lula sabe que a ONU ter absolvido o Lula em qualquer uma das suas comissões não significa absolutamente nada. Só que na cabeça das pessoas, e eu tento trazer esse tipo de informação para vocês há muito tempo, desde antes da guerra na Ucrânia, desde antes dos casos do Cazaquistão, de que as organizações internacionais, elas não são órgãos superiores por serem internacionais. Elas não mandam em decisões nacionais. Quem define um processo na justiça são os órgãos de justiça nacionais e não algo internacional. As pessoas têm muito essa ideia de que a ONU ela é uma resolvedora, uma mediadora de todos os tipos de conflitos no mundo e que ela tem poder para resolver essas coisas. Quem não lembra na época da invasão russa na Ucrânia, que aliás perdura agora com uma contraofensiva ucraniana muito importante, digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo apenas abordando essa contraofensiva ucraniana. As pessoas achavam que, ora, a ONU tem que intervir, como se a ONU fosse uma força acima das forças nacionais e pudesse resolver todos os tipos de problemas. Isso não existe, pessoal. Isso é conto da carochinha. E o Lula sabe disso, mas fica divulgando aí em horário eleitoral e em entrevistas de que como se essa decisão da ONU fosse absolutamente importante. Não é. Dane-se essa decisão da ONU. O Lula, ele me lembra muito um personagem do Cacete Planeta que existia, que era o Seu Creyson, né? Que ele aparecia fazendo Eu a Garanto. O Lula, quando é perguntado sobre governabilidade, quando é perguntado sobre economia, sobre como que ele vai governar, como que ele vai compor com outros partidos, enfim, economia, o que que ele vai fazer, como que ele vai lidar com um país que está absolutamente estourado, com o teto de gastos estourado, lei de responsabilidade fiscal jogada no lixo, inflação alta, taxa de juros alta, desemprego, como que ele vai resolver esses problemas? Ele diz, olha, é muito simples. Nós vamos abaixar a taxa de juros, abaixar a inflação, abaixar o desemprego, eu a garanto, pode confiar. Na minha época era assim, eu vou fazer isso de novo. Como? Isso aí pouco importa. Talvez as pessoas também nem se importem com o meio para isso, porque simplesmente não entendem isso, né? É o que é chamado de lei da trivialidade. O Lula, ele tenta fazer o discurso mais fácil e populista possível. Por isso que ele fica falando de picanha e de cerveja, porque é isso que as pessoas entendem. Fala de torcida organizada para quando vai responder sobre polarização, tenta sempre jogar pro campo do futebol, que é algo que as pessoas de fato entendem e conseguem debater, diferentemente de outros candidatos que aparecem falando de, sei lá, do câmbio, né, da balança comercial e de outras coisas que não estão no radar das pessoas. Então faz com que as pessoas não debatam esses assuntos. Chama-se lei da trivialidade e o Lula sabe muito bem isso. Então ele sabe que ele não precisa ficar explicando a governabilidade, a composição partidária. Isso é papo para quem acompanha bastante política, né, de que faz ideia de como funciona o sistema partidário, o que se espera de um governante na hora de compor com o parlamento. E o Lula não quer falar para essas pessoas, ele quer fazer aquela linguagem fácil, né, de encantador de serpentes que o Lula tem e que muitas pessoas acabam caindo nesses contos da carochinha. Olha só, sempre que o Lula é perguntado sobre corrupção, ele não faz a menor ideia do que responder sobre isso. Ele provavelmente, junto com o seu marqueteiro, criou um discurso pronto que diz e aparece na TV que o Lula criou as ferramentas de combate à corrupção. Isso é uma mentira, né? Para começar, o Lula começa a falar de algumas ferramentas, como o COAF, dizendo que são criações dele, que não são, é mentira, né? Então ele faz sempre esse discurso vazio, criado por algum marqueteiro da campanha dele, pra tergiversar ali quando o assunto é corrupção. Mas quando ele foi perguntado no debate, né, sobre a corrupção do governo dele, foi perguntado novamente sobre corrupção pelo William Vac ontem, ele começa a falar sobre universidades, que ele fez sei lá o quê, que o governo dele era ótimo, tudo maravilhoso, e não fala sobre coisas que de fato aconteceram, sobre o Petrolão, o maior roubo do Ocidente, o mensalão, a supressão do legislativo, assim, a supressão democrática de você ter representantes que votam ali, eles foram comprados pelo governo do PT. O Lula não sabe como responder isso porque não tem o que responder. Não dá mais pra ele aparecer falando eu não sabia de nada. As pessoas sabem o que aconteceu no governo do PT e o Lula sempre tenta fugir desse assunto. Corrupção ainda é um tema que o Lula vai se embananar aí nos próximos 19, 18 dias de campanha. O Lula também tem uma coisa que ele gosta de esconder o governo Dilma Rousseff. É como se o PT tivesse governado do início do governo dele até, sei lá, até 2010, 2011. Depois não teve Dilma Rousseff
Rousseff. Não teve a catástrofe econômica, moral, social que ocorreu no fim do governo do PT, no primeiro e no segundo mandato da Dilma. Isso ele não fala, tanto é que o William Vac deu até uma resposta para ele, falando: nenhum país em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu em 2014, 2015 e 2016. Foram anos que o PIB caiu quase 4% por 2 anos seguidos. O governo de Dilma Rousseff foi um desastre e é um dos culpados pela situação que a gente se encontra hoje. O Lula não fala sobre Dilma Rousseff. O Lula tem medo ali, de falar contra a própria base, né, de falar desse desastre que foi o governo da Dilma, e, por outro lado, ele prefere esconder para não ter que responder para essa turma, ele fica quietinho na dele, né, finge que o Brasil aí só existiu até 2010, até 2011. Para completar, né, pessoal, eu falei aqui que eu fui representado por ele por ter defendido o agro brasileiro, e ele foi questionado sobre isso e ele começou a falar sobre desmatamento da Amazônia, né, como se o agro fosse responsável pelo desmatamento da Amazônia. O William Vac até faz essa questão para ele e ele novamente se embanana todo. O Lula parece esquecer que em 2004 e 2005 a Marina Silva era sua ministra do Meio Ambiente e o Brasil bateu recorde de desmatamento. A série histórica 2004 e 2005 foram os anos em que mais tivemos desmatamento no Brasil. Ministra Marina Silva, governo do Lula, do PT. Isso ele finge que também não existiu. 34 mil quilômetros por ano de desmatamento. Isso o Lula não fala. Agora vem jogar a culpa no agronegócio. Pelo amor de Deus. Lula, você precisa entender que você tem que respeitar aqueles que produzem nesse país. O agronegócio carrega a nossa economia nas costas. Isso sem contar que tipo de recado pro mundo um sujeito que se pretende presidente, que tá liderando as pesquisas, falando que quem é um responsável pelo desmatamento é o agronegócio, que por acaso é aquele que carrega a economia nas costas. Isso pega muito mal, é um recado muito ruim que é passado pro resto do mundo. Olha só o que tá acontecendo. O Macron rejeitou um gasoduto na Europa que iria melhorar a dependência energética por causa do fator ambiental. Então olha só como essas questões ambientais são importantes perante o mundo. E um presidente da República aqui, um sujeito que se pretende presidente da República, dizendo que o desmatamento é fruto do setor que mais produz na economia do país dele. Que tipo de recado você acha que ele tá passando pro mundo? Para finalizar a entrevista, quando ele vai falar de guerra na Ucrânia, né? O William Vac faz até uma pergunta bem humorada, né? Que o Lula, ele sempre tenta facilitar, né? Ele tenta descomplicar algo que é muito complexo, como a guerra na Ucrânia, dizendo que ele tomaria uma cervejinha ali com Zelensky, com Putin, e ele resolveria tudo. E aí ele coloca a culpa, vejam só, da invasão russa na Ucrânia na União Europeia. Não faz o menor sentido. Fica até difícil rebater um argumento dele, porque é tão nonsense que não sei nem por onde começar. Aliás, vários líderes da União Europeia, de países europeus, se colocaram como possíveis mediadores do conflito. Então não foi por falta de diplomacia, de negociação, de pessoas se oferecendo para mediar esse conflito que ele ocorreu. Esse conflito ocorreu única e exclusivamente por culpa de um sujeito, por culpa de Vladimir Putin. Mas o Lula, ele tem, assim, medo, né, de condenar quem ele deve condenar, que é o único responsável por essa invasão. Enfim, nos próximos dias nós teremos mais sabatinas aí dos presidenciáveis, debates, etc e tal, e estarei sempre assistindo, anotando e vindo aqui mostrar pra vocês e desmentir as mentiras que são contadas por essa gente. Pessoal, espero você sexta-feira em Santos, espero você domingo na Charles Miller para adesivar o seu carro e pegar material. E se você quer receber o nosso material em casa, só clicar aqui no link renatobatista.com.br/material. Já tem um monte de gente aí que já recebeu. A gente tá quase chegando na casa de 1 milhar de kits distribuídos, kits com panfletinho, né, santinho, cartão, praguinha igual essa que eu estou utilizando, a praguinha menor, o nosso plano de mandato com as nossas propostas ali, que também estão fixadas no meu perfil no Instagram. Também tem um vídeo aqui, o vídeo mais importante da minha vida, onde eu falo quem eu sou, o que eu já fiz e o que eu quero fazer se eleito deputado estadual, beleza, pessoal? Então, conto muito com vocês, peguem o seu material e a gente se vê aí nos próximos eventos, beleza? Um abraço e vamos continuar questionando tudo.